como também estais fazendo. Te bendizemos e te glorificamos, Senhor, pela tua maravilhosa presença a nos dirigires nesta noite, com teu amor, com a tua graça. Deliberado que foram os 5 minutos de oração, tivemos também uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. Agora capacita-nos para que recebamos, para que possamos recepcionar a palavra que já colocaste no coração do teu servo, nosso amado ministro Anderson Vecchioni, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Linda, amada, eleita e preciosa Igreja do Senhor, aos amados que nos assistem pela internet, aos que vão assistir esse culto, que a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Culto de reflexão, falta pouco. Amada, linda, eleita e preciosa Igreja, povo do Senhor, povo do Deus vivo, irmãos amados, falta pouco, falta pouco. Há quantos anos temos escutado da parte do Senhor? Há quantos anos temos ouvido? Há quantos anos temos sido instruídos pelo Senhor na sua palavra, de acordo com a sua palavra? A questão do saber esperar, a questão de reconhecer o tempo, a questão de saber que a palavra do Senhor está se cumprindo, a questão de saber que nós somos a última geração, a questão de saber que o Senhor está cumprindo a sua palavra, e a sua palavra não passará, porque a palavra do Senhor ela é fiel, a palavra do Senhor ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, apta para discernir as intenções do coração, dividir alma e espírito. A palavra do Senhor ela é viva, a palavra do Senhor ela é verdadeira, e a palavra do Senhor nos garante que o Senhor vai nos arrebatar, que o Senhor está voltando, que as profecias, tudo que está acontecendo, falta pouco, amada igreja, falta pouco, falta pouco. E na presença do Senhor, de acordo com a sua palavra, de tudo que nós podemos aprender, irmãos, de tudo aquilo que o Senhor tem para instruir, de tudo aquilo que o Senhor tem para tratar com as nossas vidas, nós podemos elencar, nós podemos anotar, nós podemos citar, e de tudo, irmãos, uma coisa o Senhor pede de nós: postura. Postura de igreja, postura de servos e servas, postura de povo de Deus, postura de adoradores, postura, posicionamento, posição, determinação daqueles que entendem verdadeiramente que são a última geração, daqueles que entendem verdadeiramente que a palavra do Senhor, sendo verdadeira, a única verdade irrefutável, que nós seremos arrebatados, irmãos, estaremos para toda uma eternidade, irmãos, irmãos amados, nós não podemos abrir mão deste entendimento. Quando eu era criança, eu escutava um termo, história da Corunchinha, Carunchinha, alguma coisa assim, eu não lembro com exatidão, não sei exatamente a palavra, mas significava algo, Carunchinha, Carolchinha, da Carolchinha, não é a nossa Carolzinha, é a Carolchinha, mas é uma historieta, algo que era folclórico, algo inventado. E se nós, no nosso contexto social, no nosso contexto de vida, se nós falarmos para uma pessoa simplória, uma pessoa simples que não conhece a palavra do Senhor, que nós seremos arrebatados, vão dizer que nós somos bitolados, vão dizer que nós somos loucos, vão dizer que nós somos alienados. Mas, irmãos, só quem verdadeiramente entende e é transformado, e é abençoado, e é vivificado pelo Espírito Santo de Deus, sabe que essa verdade ela é irrefutável, sabe que logo logo nós estaremos para toda a eternidade com o Senhor, irmãos, sabe que logo logo o Criador dos céus e da terra, irmãos, o teu Deus, eu sempre gosto de trazer esse sentimento, porque para mim isso é algo que
é sublime, como nós cantamos, como nós louvamos o nosso Deus. Irmãos, imagina um universo que para o homem pode não parecer ter fim, e o teu Deus é maior do que esse universo, igreja. O teu Deus, Ele é maior, Ele é criador dos céus, Ele é o criador da terra, Ele é o criador dos astros, criador das estrelas, Ele conhece cada uma, Ele tem o universo na palma da sua mão. Quem há que possa se comparar com o nosso Deus? A palavra do Senhor nos diz. Quem há que possa confrontar este Deus que é tão sublime, tão soberano, tão supremo, tão maravilhoso? E o Senhor pede, nos ensina, espera de nós a termos postura de igreja, irmãos, postura de povo de Deus, postura de adoradores, postura de crentes verdadeiros e avivados na palavra do Senhor, não crentarrões como um dia, há muito tempo atrás, eu, novo convertido, escutei este termo aqui, ministrado pelo nosso amado pastor. O Senhor não quer um crentarrão, sabe aquele crente repelente? Se eu lembro, meu pastor, crente repelente, eu lembro até hoje dessa ministração, mas um crente adorador, um crente com temor no coração, um crente que exala o bom perfume de Cristo por onde quer que vá, um crente que entende que foi retirado do lamaçal, um crente que entende que é vaso de barro, um crente que entende que ele é pó e que a honra e a glória pertencem ao Senhor. A honra e a glória pertencem ao nosso Deus, irmãos. A excelência que existe em nós não é de nós mesmos, mas é a presença do Senhor que habita no meu e no teu coração, igreja. Igreja do Senhor, tu és a menina dos olhos de Deus. A palavra do Senhor nos diz: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo, porque são os últimos dias, meus irmãos. São os últimos dias, a qualquer momento a trombeta vai soar, a qualquer momento nós seremos tomados, a qualquer momento nós seremos levados pelo nosso Deus a estar com Ele por toda uma eternidade. E de posse desta pequena introdução, deste entendimento, eu quero convidar a linda, amada e eleita e preciosa Igreja do Senhor a nós abrirmos a palavra do Senhor em dois momentos para que nós possamos entender aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida como postura. Eu peço essa leitura com o nosso amado presbítero Luciano, em Juízes, capítulo 7, dos versículos de 4 ao 7. E em seguida, eu peço uma segunda leitura com o nosso amado ministro Ed Filho, em Neemias, capítulo 4, dos versículos 16 ao 18, e o versículo 23. Mas primeiramente nós vamos com o nosso amado presbítero, Juízes 7, dos versículos de 4 ao 7, meu presbítero. Glória a Deus. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda povo demais, faze-os descer às águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que beberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Neemias 4. Neemias 4, versículos do 16 ao 18 e o versículo 23. E sucedeu que, desde aquele dia, a metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças.
E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada, cingida nos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E o 23. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com suas armas à água. Amém. Glória a Deus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Meus amados irmãos, culto de reflexão, falta pouco. Vamos entender aonde o Senhor vai nos levar, aquilo que o Senhor vai falar conosco. E um sentimento latente no meu coração é sobre postura, irmãos. Postura, posicionamento, determinação. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor se faz presente no meio do seu povo. O Senhor habita entre os louvores. E aquilo que o Senhor tem para falar com as nossas vidas, irmãos, a respeito do exemplo que nós tivemos de Gideão, a respeito do exemplo que nós tivemos de Neemias, nós, com muita sabedoria, com muita diligência, com muito temor, não iremos entrar no mérito do contexto daquilo que se passou. Gideão com os seus 300 e Neemias no contexto da restauração dos muros e das portas de Jerusalém. Mas para que nós possamos entender a época de Gideão, o povo estava sendo oprimido pelo inimigo. Os midianitas estavam cercando o povo e sempre que Israel realizava uma atividade, realizava uma produção, ia no campo e plantava, o inimigo atacava a produção, o inimigo atacava os animais, o inimigo estava oprimindo o povo, a ponto de que Gideão precisou malhar o trigo no lagar. Nós conhecemos a história, nós entendemos este conceito, este contexto, e neste momento o Senhor aparece para Gideão. O Senhor contemplou a fé de Gideão, o Senhor contemplou a postura de Gideão, o Senhor contemplou aquilo que Gideão não estava abrindo mão como servo de Deus, e todo o contexto, naquele momento espiritual, o contexto como homem, o contexto como provedor, o contexto como alguém que não iria desistir das bênçãos de Deus na vida dele, ao ponto que o Senhor fala para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Em outras palavras, Gideão, eu vou te usar, como o próprio Senhor disse para Gideão. E Gideão, dentro do contexto, veio com 32 mil homens e o Senhor disse: é muita gente, eu quero que você diminua esse povo todo, porque a glória é minha, eu não quero que o povo se glorie, mas a glória é minha. E ali Gideão obedeceu ao Senhor, e aquele que era covarde, aquele que era medroso, aquele que era tímido, ficou para trás. 22 mil homens ficaram para trás. E ainda assim, 10 mil homens com Gideão, e o Senhor disse: ainda é muita gente, Gideão. Eu vou fazer algo, eu vou permitir algo, eu vou fazer uma prova. E nesta prova, Gideão, aqueles que eu te disser que irão contigo, vão contigo. Aqueles que eu te disser, deixa para trás, vão ficar para trás. E é neste momento, irmãos, no contexto de Gideão, que eu quero ministrar para vocês o sentimento no meu coração. Naquilo que o Senhor ministrou para a minha vida. O Senhor disse: Gideão, aquele que, quando chegar nas águas, no ribeiro, no lago, no rio, aquele que apenas levar a água para a sua boca, aquele que apenas lamber, esse vai contigo. Agora, aquele que se debruçar na água, aquele que se debruçar nas suas necessidades, aquele que se esbaldar, esse fica para trás. Então, dentro desta provação, dentro deste contexto, ficaram com Gideão 300 homens. Então, nós vimos ali, irmãos, 300 homens que tiveram a postura, uma postura de estar atento. Como foi ministrado, como uma vez o nosso pastor ministrou, estes homens lamberam a água de olho no inimigo. Estes homens não baixaram a guarda. Estes homens não deixaram de olhar para aquilo que poderia ser algo letal para as suas vidas.
Então estes homens tiveram uma determinada postura, ao ponto que no contexto de Neemias, quando Neemias, servindo ao rei Artaxerxes, se não estou enganado o nome dele, Artaxerxes, né meu pastor? Artaxerxes. Neemias recebe uma visita do seu irmão, Neemias recebe uma visita daqueles que ficaram, que não foram levados cativos, e ali eles dizem, olha, os muros estão destruídos, as portas foram queimadas, o povo que está lá está em profunda miséria, Neemias. O povo que está lá está sendo desprezado, está em profunda miséria. Neemias então se comoveu, Neemias orou ao Senhor, Neemias clamou ao Senhor, Neemias orou pelo perdão do Senhor, e o Senhor, Neemias, serei contigo. Neemias, realiza essa atividade, vai lá, restaura os muros de Jerusalém, restaura as portas. E dentro deste contexto, Neemias foi com o rei, Neemias pede cartas ao rei, o rei envia oficiais do exército, o rei envia cavaleiros junto com Neemias, Neemias regressa para Jerusalém. Neemias, em um determinado momento, a palavra do Senhor diz que de noite, de madrugada, ele saiu para observar tudo o que estava acontecendo, para entender todo o contexto daquilo que estava acontecendo com Jerusalém. E Neemias só no coração, só ele e Deus, intentando o que ele iria ter que fazer para restaurar os muros, para restaurar as portas. E aí a palavra do Senhor nos ensina que Neemias conclama o povo, Neemias chama os sacerdotes, Neemias chama o sumo sacerdote, Neemias chama os nobres, Neemias chama os magistrados, e ali houve uma organização social para que houvesse a restauração dos muros e das portas. Porém, neste momento, 3 elementos se levantam. Um povo inimigo se levanta, o inimigo se levanta. O inimigo se levantou para querer atrapalhar. E dentro deste contexto de saber que o inimigo quis se levantar para atrapalhar aquilo que Neemias tinha intentado como projeto, como planejamento, para trazer a restauração, o Senhor nos ensina na sua palavra a postura que Neemias e aqueles que estavam com ele para realizar a obra obtiveram. A postura de estar com uma mão realizando a obra e com a outra empunhado com a arma. Com uma mão eles estavam ali realizando a obra e com a outra eles estavam prontos para que, se o inimigo viesse, eles estavam aptos para a batalha. Eles não se colocaram como coitados, eles não se colocaram como vítimas, mas eles estavam ali, realizando a obra de restauração, mas ao mesmo tempo com a arma na mão. A ponto de que o Senhor narra, o Senhor na sua palavra nos diz que Neemias, ele com os seus irmãos, ele dorme com as suas vestes e com as armas na mão. Que se a qualquer momento alguma coisa acontecer, ele está preparado para a batalha, ele está preparado para a peleja. Então, irmãos, nós temos 2 cenários. Irmãos, nós temos 2 contextos. O contexto de Gideão e o contexto de Neemias. A situação em que se envolvia o povo, a situação em que o povo se encontrava, a época de Gideão, e a situação em que o povo se encontrava, a época de Neemias. Na época de Gideão, o povo estava sitiado. Na época de Gideão, o povo não estava conseguindo produzir. Na época de Gideão, o povo estava sendo oprimido pelo inimigo. Na época de Neemias, o povo estava buscando restauração. Na época de Neemias, o povo estava buscando arrependimento. Na época de Neemias, o povo queria restaurar as muralhas e as portas. Se nós levarmos isso para um contexto espiritual, na época de Gideão, o povo estava sofrendo batalhas espirituais. Na época de Gideão, o inimigo estava querendo oprimir espiritualmente o povo. Na época de Neemias, o povo que estava passando por consequências de erros e falhas e pecados, estava buscando a restauração com o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que quando Neemias intenta esse projeto, o inimigo ficou furioso. O inimigo se levantou com ira, com zombaria, com desprezo. O inimigo dizia: não, vocês não vão conseguir, vocês são desprezíveis, vocês pensam que vocês estão fazendo isso, mas vocês não vão conseguir coisa nenhuma.
E o Senhor nos diz que Neemias orou, Neemias pediu a proteção do Senhor, Neemias disse para o povo: vamos orar, vamos buscar a proteção do nosso Deus, nós vamos conseguir. E trazendo este mesmo entendimento e conceito no contexto de Gideão, nós podemos conjecturar, irmãos, que quando Gideão, junto com os 300 que ainda faziam parte dos 32 mil, podemos conjecturar que eles conversavam entre si: vamos lá, vamos para a batalha, nós vamos destruir esse povo inimigo que está nos oprimindo. E o Senhor disse: Gideão, peraí, tem muita gente aí, tem muita gente, esse povo vai te atrapalhar. Fica 22 mil para trás, segue com esses 10 mil, seguimos. Gideão, agora para bem aqui, porque 10 mil ainda é muita gente. Então tá, Senhor, o que nós devemos fazer? Faz assim, assim, assado. E aí fica Gideão e mais 300. No contexto, na conjectura, irmãos, pode ser que Gideão tenha olhado para aqueles 300 e tenha dito: realmente, o Senhor é conosco, é só nós e o Senhor. Ficou para trás 31.700, perdão, 31.700. 31.700. É como se fosse um Maracanã lotado da torcida do Flamengo. Não, porque realmente o Vasco, o Botafogo, com todo respeito, talvez, mas enfim, glória a Deus, que o vascaíno ali me olhou, mas enfim, voltando para o contexto da palavra, irmãos, para a gente não perder a linha de raciocínio. Enfim, nosso amado presbítero gostou do exemplo, né, presbítero? Glória a Deus. Mas, irmãos, talvez Gideão tenha dito para os 300: nós vamos conseguir, confia. O Senhor apareceu para mim, Ele falou que Ele é comigo, Ele é com a gente, Ele é conosco, nós vamos conseguir. Embora nós estejamos passando por um momento de luta, embora nós estejamos passando por um momento de escassez, embora no contexto social do nosso povo nós estejamos passando por uma situação adversa, nós vamos conseguir, porque o Senhor é conosco. Então nós trazemos essa verdade para as nossas vidas, irmãos. Nós iremos conseguir, o Senhor é conosco. Tu vais conseguir, irmão, tu vais conseguir, irmã, tu vais conseguir na presença do Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo, o Senhor está aqui, o Senhor está no meio do seu povo. Falta pouco, o que o Senhor deseja, espera e pede de nós: postura. Diante das adversidades, não se debruça diante das necessidades, mas lambe a água de olho, com os olhos fitos no Senhor, com os olhos firmados no Senhor, caminha nessa reta final, com os olhos fixos no teu Deus, igreja. Postura, no contexto de Neemias, podemos trazer isso para a nossa vida. Eu, você, nós podemos estar passando por um momento de restauração. Eu, você, nós podemos estar passando por um momento de reconstrução. Eu, você, nós, a igreja do Senhor, amados que possam estar passando por lutas, estão passando por momentos de reconstrução, de restauração, restaurando as portas, fechando as brechas. Mas saiba que o Senhor é contigo, irmão. O Senhor é contigo, irmã. Não abra mão de lutar, de restaurar, de estar com a arma do Senhor nas tuas mãos, a palavra de Deus nas tuas mãos. Não abra mão dos princípios da palavra. Não é de qualquer jeito. A palavra do Senhor, ela nos norteia, ela nos dá base de acordo com os princípios do Senhor. Não é de qualquer jeito. A palavra do Senhor nos diz que nós não vamos conseguir com a força do nosso braço, mas que nós devemos sim nos esforçar. Diante das necessidades, eu não posso me esbaldar naquilo que eu sei que vai me afastar da presença do Senhor. Eu preciso lutar, eu preciso combater o bom combate. Por isso o Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses 5,11, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente. Igreja linda do Senhor, são os últimos dias, falta pouco. Eu sei que tem muitas necessidades a serem sanadas, sabemos que existem compromissos a serem sanados, existem dívidas e contas a serem pagas.
Existem projetos, existem planejamentos, existem sonhos, existem desejos, sim. E nós devemos trabalhar, nós devemos nos empenhar, nós devemos ser fiéis no pouco, porque sobre o muito o Senhor vai nos colocar. Se nós formos fiéis ao nosso Deus, nós comeremos o melhor dessa terra e no porvir teremos a vida eterna. Sim, é promessa de Deus para a minha vida, para a tua vida. Mas o que o Senhor deseja de nós, irmãos, o cerne do sentimento é postura. Postura, porque o Senhor ele está aqui esta noite. O Senhor está aqui nesse lugar essa noite, irmãos. O Senhor ele se faz presente na minha vida e na tua vida. Caminha sim, produz sim, trabalha sim, restaura sim, mas não abre mão de estar com a arma empunhada na tua mão. Não abre mão de viver os princípios do Senhor. Não pense que não haja no meio do povo de Deus alguém pensando que o Senhor o abandonou. Não. Jesus te ama, meu irmão. Não pense que por você estar passando por lutas e adversidades, o Senhor não quer mais nada contigo. Muito pelo contrário, isso é mentira do inimigo. Está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus pagou um alto preço pela tua vida na cruz. Jesus verteu o sangue dele naquela cruz pela tua vida. Foi um alto preço. Trabalha sim, produz sim, mas não abandona o teu Deus. Não abandona os princípios do Senhor na tua vida. Não te esbalda nas águas, não. Lambe as águas, sacia a tua necessidade sim, mas com os olhos fitos no Senhor, com os olhos firmados no Senhor. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, Lucas capítulo 21, versículo 28, eu convido peço que a amada igreja possa abrir, Lucas 21, 28. Lucas 21, versículo 28. Peço que a nossa amada presbítera Andresa possa nos abençoar com essa leitura. Amém. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Igreja, a tua redenção se aproxima, igreja. Tu estás próximo, igreja. O teu Deus está próximo de te arrebatar, igreja. Não permita que as lutas venham sobrecarregar teu coração. Não permita que... A palavra do Senhor nos diz que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento, porque o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração ele é terreno. A nossa natureza ela é animal, demoníaca, terrena. Então, se eu me pautar no meu eu, no meu achismo, no achismo daquilo que eu acho que é certo para mim, lá na frente eu posso colher drásticas consequências. Mas o Senhor nos insta, o Senhor nos alerta. Irmão, se nós pararmos para pensar a respeito da palavra do Senhor, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, que é a palavra do Senhor, a palavra do Deus eterno, do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra. Se nós, numa intimidade com o nosso Deus, Senhor, a tua palavra, ela serve de alerta para a minha vida, o Senhor vai te dizer, sim, meu filho, a minha palavra é um alerta para a tua vida. Senhor, a tua palavra ela serve de alimento para a minha alma, para o meu espírito. Sim, meu filho, a minha palavra ela te alimenta na tua alma, no teu espírito. A tua palavra, Senhor, me traz vida, ela me vivifica, Senhor. Sim, meu filho, minha filha. A minha palavra ela te levanta, ela te vivifica. A palavra do Senhor ela é viva, irmãos. Só quem entende, só quem tem o Espírito Santo do Senhor sabe o quão maravilhoso é você se deleitar na palavra do Senhor e você saber que tudo que está escrito aqui é verdade. Tudo, irmãos. Tudo, a palavra do Senhor ela é bênção para a nossa vida.
A palavra do Senhor, ela é a nossa alegria, ela é o nosso tesouro. Nós devemos lutar todos os dias para que nós possamos nos debruçar na sua palavra. Porque a nossa natureza humana, irmãos, ela não quer nada com o Senhor. Ela é caída, ela é animal, ela é terrena, ela é demoníaca. Se nós não lutarmos com toda a nossa força, a palavra do Senhor nos diz que o reino dele é tomado à força, por esforço. É por esforço, irmãos, é postura. É determinação, é disposição, é foco, empenho. O Senhor deseja para as nossas vidas que nós estejamos sempre focados, antenados, alertas, não perder o direcionamento daquilo que Ele tem para a nossa vida. Irmãos, nós temos sonhos, temos projetos, temos desejos, nós precisamos realizar, nós precisamos trabalhar, mas a qualquer momento o Senhor vai nos arrebatar, igreja. O que o Senhor não quer de mim nem de você é que os cuidados desta vida venham sobrecarregar o nosso coração. O que o Senhor não quer nem de mim nem de você é que na caminhada aqui nesta terra nós deixemos de olhar para o alto. O que o Senhor não deseja para a nossa vida é que os cuidados dessa vida venham nos fazer perder o entendimento de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor, de que Ele está voltando, de que nós devemos andar em santidade, santificação, temor, buscando a sabedoria, buscando a presença do Senhor. Mais uma vez, irmãos, temos sonhos, temos projetos, nós temos necessidades. Precisamos restaurar os muros, precisamos restaurar as portas, no coletivo, no individual, no espiritual, mas que nós venhamos a trabalhar, prosseguir, produzir, mas com os princípios do Senhor pautados em nossa vida, com as armas que o Senhor nos dá, empunhados com as armas que o Senhor nos dá, que nós venhamos sim a saciar as nossas sedes e nossas necessidades, mas com os olhos firmados no Senhor. Porque, irmãos, falta pouco. A qualquer momento nós iremos ouvir a trombeta do Senhor. O cenário está pronto. O contexto social, o contexto mundial está pronto, irmãos. É a qualquer momento. O Senhor nos diz em Hebreus 10, versículos 24 a 25. Amados, eu vou ler para que nós possamos remir o tempo. Hebreus 10, eu peço que a igreja acompanhe, abra. Hebreus 10, 24, 25. Amém? Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o dia do Senhor se aproxima, igreja. O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor, como diz nosso irmãozinho lá do interior, está palme dentro. Outro diz assim, está na ilharga. Está bem ali logo. Está dobrando a esquina. É a qualquer momento, irmãos. A qualquer momento, igreja do Senhor. O Senhor nos diz e nos insta, Hebreus 12, versículo 1 até o 2a, para que nós venhamos a nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado. Nos desembaraçar porque nós temos uma nuvem de testemunhas. E o Senhor nos diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, irmãos. Olhar firmemente, não é de qualquer jeito. É olhar firmemente para Jesus, com alegria no coração, com entendimento de saber que nós somos salvos, não com rancor, com amargura, com um espírito de pobre coitadismo, não, irmãos. Eu, você, nós somos salvos. O nosso nome está escrito no livro da vida. O nosso Deus, Ele está próximo e Ele nos diz que nós devemos lutar pela coroa, lutar pela carreira, lutar pelo chamado, lutar por aquilo que está proposto para as nossas vidas. É a salvação, irmãos.
é a vida eterna, é estar eternamente com o Criador dos céus e da terra. E mais uma vez, irmãos, produzir, sim, trabalhar, sim, planejar, sim, ser fiel, sim, comer o melhor dessa terra, sim, isso é bênção de Deus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abra portas em nome de Jesus, que o Senhor direcione, que o Senhor dê sabedoria para que sejam resolvidas questões que necessitam serem resolvidas, que o Senhor unja, que o Senhor capacite, que o Senhor fortaleça em nome de Jesus, que o Senhor abençoe com autoridade, com sabedoria em nome de Jesus, mas que não percamos o foco, que não percamos o sentimento, que não percamos o temor, que não percamos a visão que o Senhor está voltando, que Jesus está voltando, que o Senhor te ama, Jesus te ama. Ele pagou um alto preço na cruz pela minha vida e pela tua vida. Não desista do Senhor, não desista do chamado, não desista de estar na presença do Senhor. Não se debruce nas águas, apenas nas águas do Senhor, sim. Mas não deixe de restaurar, armado com as armas do Senhor, as armas espirituais do Senhor. Porque, irmãos, igreja linda, amada, eleita e preciosa, falta pouco, falta pouco, falta pouco. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Peço uma salva de palmas ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o Senhor. Amém, Jesus. Ministério de louvor pode vir. Glória a Deus.